Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Estou gravando esse vídeo a pedido de um amigo que me fez uma questão jurídica honesta e me falou: poxa, me dá uma orientação sobre esse assunto para eu passar inclusive para colegas. E eu até estou fazendo, mas assim, é chato falar de direito no Brasil, questões jurídicas já não existem mais, porque o direito, o que restava do direito brasileiro foi sepultado aí naquele julgamento que começou há 2 dias e que afronta de maneira mortal toda a ciência do direito. Ele destrói princípios basilares do direito, destrói legislação e jurisprudência constituída, né? São tantas nulidades que eu nem vou ficar falando aqui, já falei no último vídeo. Bom, agora ele me pergunta sobre a questão da senadora Elisiane, lá do Maranhão, que é relatora da CPMI, e que parece que surgiram provas, né, de que ela teria, através lá do chefe de gabinete dela, cooptado uma testemunha. Bom, eu vou contar uma historinha, mas é uma história verdadeira, tá? Aconteceu na minha vida profissional. Eu, quando era capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu recebi uma portaria para fazer um processo administrativo de demissão. Ou seja, era um conselho de disciplina, um conselho onde nós vamos decidir se um policial que cometeu, era um sargento na época, um sargento do policiamento rodoviário. É aquele caso, ele cometeu uma falta que não era um crime, então não estava sendo julgado criminalmente, mas era uma falta disciplinar passível dele ser exonerado, e então estávamos ali decidindo se ele seria ou não exonerado. Então havia uma testemunha que nós a intimamos, ela prestaria depoimento 4 dias depois, e nessa data, né, 4 dias antes da oitiva da testemunha, a advogada do réu me procurou, entrou na minha sala, falou: olha, capitão, o senhor intimou essa testemunha, e ela recebeu uma ligação de um capitão da Polícia Militar, ela achou que era o senhor, falou: não, mas eu estou indo aí daqui a 4 dias para testemunhar, né? Ele falou: não, eu sou um outro capitão, eu sou capitão da Policiamento Rodoviário, eu sou o comandante do sargento lá, que é o réu, e eu gostaria de conversar com a senhora sobre a sua oitiva. E ele foi lá e literalmente conversou com a pessoa. A moça estava preocupada, ela gravou a chegada do capitão à casa dela e gravou depois, se sentaram lá na sala, ela gravou a conversa. Olha que impressionante, né? E ele estava ali com algum interesse, né? Ele tinha interesse no processo, era comandante do sargento, e ele estava ali orientando a mesma, dizendo: olha, quando te perguntarem isso, fale isso, quando te perguntarem aquilo, fale assim. Ele estava literalmente cooptando a testemunha, né? Bom, e a advogada me trouxe aquelas informações, me trouxe um vídeo dele chegando na casa e me trouxe a gravação do capitão conversando com a moça. Bom, eu não tive outra coisa a fazer que não recepcionar aquelas provas, né, da cooptação. Eu até falei para ela: não faz parte do processo em si. Isso eu não vou levar em consideração na demissão ou não do sargento, mas recepcionarei esses documentos, essas provas, encaminharei para a autoridade competente e na data, ou seja, alguns dias depois, recebemos a testemunha, informei-a de que já tínhamos tido conhecimento da tentativa de cooptação por parte lá do capitão e falei: olha, a senhora não se preocupe, a senhora não se preocupe em dizer o que ele orientou, ou não se preocupe em negar alguma coisa que ele tenha orientado. Não, apenas a senhora diga a verdade. É só isso que estamos interessados, na verdade, apenas isso. E o processo lá do capitão corre em separado, não tem nada a ver com esse daqui. Bom, o que acabou acontecendo, o sargento foi julgado normalmente pelo seu ato. Agora, e o capitão? O capitão correu também, só que ali ele sofreu 2 processos. Ele sofreu o processo administrativo, também foi submetido a um conselho para ser exonerado pela sua falta, e ele foi submetido a um processo criminal por estar cooptando a testemunha, né? Então assim, ele jogou a carreira fora. Eu ainda vi ali, porque foi rápida, a exoneração dele. Em alguns meses correu o processo, que no caso se chama Conselho de Justificação, e ele foi exonerado das fileiras da corporação. Vê que coisa, né?
E o processo criminal, esse eu não sei o que deu, porque o processo criminal demora um tempo bem maior e eu não acompanhei mais o caso, tá bom? Então, assim, o caso da denúncia é gravíssima a denúncia. Então, se senadores e deputados estão lá fazendo a denúncia de que ela cooptou, um crime já foi cometido, né? Porque se um senador fala que ela cometeu o crime de cooptar a testemunha, se não ficar provado, ele está cometendo o crime de calúnia. Alguém cometeu um crime ali, isso sim é muito grave. Então, se existem provas de que ela cooptou, não é só, porque tem gente falando assim, ela tem que ser retirada da relatoria. Não, se existem provas de que ela cooptou uma testemunha, seja de maneira direta ou indireta através do chefe de gabinete, ela não tem meramente que perder a relatoria, ela tem que perder o mandato, ela tem que perder a liberdade, né? Porque afinal de contas, se o Brasil fosse um país sério, alguém que faça isso merece ser preso, né? Agora, se não ficar provado, então quem está denunciando de maneira leviana que seja, que sofra o mesmo processo pela calúnia que está fazendo, né? Então a coisa é gravíssima. Então o caso ali, bom, eu gostaria que o nosso Congresso desse e que a nossa Justiça desse ao caso o tratamento sério que a situação merece. Mas será que o Congresso e a nossa Justiça são órgãos tão sérios quanto a Polícia Militar de São Paulo foi naquele caso, ao exonerar e submeter ao processo criminal o capitão que foi cooptar uma testemunha? Algo que ele sabia que não poderia fazer, né? Então, uma coisa muito grave agora. Testemunha que o interrogador já recebe com as perguntas prontas e as respostas combinadas. Bom, isso não é testemunha, né? Então, se isso aconteceu, é uma vergonha. Agora, me desculpem, né? Se alguém ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil, e eu que preciso explicar, então você é muito inocente, né? Procure crescer aí mentalmente para entender o que está virando esse país. O direito já foi sepultado e eu não espero que nada de sério aconteça nesse caso, porque nada sério acontece no país mesmo, né? Então as coisas estão caminhando num ritmo muito acelerado para a total destruição das nossas instituições que estão corroídas por dentro. E é uma vergonha, né? E quem está fazendo isso? Não é o cara que diziam que ia destruir a democracia, não. A democracia está sendo destruída por quem está dizendo que a defende, tá bom? E continuo aguardando a visita do Uber Black. Até a próxima aí, pessoal.